Nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar exatamente com a cultura greco-romana, tá? E essa cultura greco-romana, nós podemos dizer que ela é muito presente nas nossas vidas na contemporaneidade, ou seja, no momento que nós estamos vivendo, porque é o legado dessa cultura greco-romana que traz muitas influências na nossa vida atual. Então, muitos setores da nossa vida acabam ganhando significação na contemporaneidade a partir desses processos de desenvolvimento cultural que surgiram na antiguidade clássica, na cultura greco-romana. Como, por exemplo, esses indivíduos da antiguidade, eles influenciaram a religião, as artes, a medicina, a maneira de governar, os esportes, o pensamento da humanidade. Por exemplo, essa disciplina que nós estudamos aqui nesse momento, que é a história, a disciplina ela tem a sua origem exatamente em termos ocidentais, na Grécia Antiga, certo? Mas há outras manifestações também de destaque. Teatro, né? Que surge na Grécia. Essa palavra teatro, ela significa exatamente interpretação de personagens de uma história, lenda, né? E esse teatro é, foi uma manifestação, né, em forma de festividade que foi desenvolvida pelos gregos para homenagear o deus Dionísio, certo? Então, muitas manifestações artísticas e religiosas, culturais, de pensamento, elas acabaram sendo desenvolvidas nessa antiguidade clássica. E um dos pontos, assim, de grande relevância é exatamente a mitologia. Tanto gregos quanto os romanos até esses terem como religião oficial o cristianismo, até antes disso, tanto os gregos, um pouquinho mais atrás, e os romanos, mais à frente, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses. E esses mais diversos deuses, eles tinham representações das mais variadas situações vividas e vivenciadas na natureza. Mas esses deuses, eles tinham uma significância importante, porque esses deuses, eles eram parecidos com os homens, parecidos com as pessoas, parecidos com a humanidade. Em que sentido? No sentido de que eles tinham sentimentos de amor, ódio, rancor, inveja e etc. Então, esses deuses, eles eram a imagem e a semelhança dos homens. E esses deuses também diferiam desses homens pela questão dos poderes que acabavam tendo, né? E pela questão da imortalidade, já que esses deuses eram imortais. E aí você tem a mitologia grega, né? O mito sendo exatamente uma narrativa sobre algum acontecimento, ou alguma coisa, a origem de algo, alguma coisa, misturando ali realidade e fantasia, certo? Então seria exatamente isso o mito. E nesse sentido, esses mitos, eles acabaram sendo bastante importantes para o entendimento, né, do surgimento da vida, do universo. Então, foi uma primeira forma dos homens buscarem, na Grécia Antiga, um processo de explicação do surgimento de tudo e de todas as coisas, tá? E aí,
esse processo, né, você tem, na obra do poeta Hesíodo, Teogonia, no século VIII, um poema ali contando sobre todo o início desse processo, que tudo era um caos, um grande vazio, daí surgiu a Terra, o céu, né, Urano e Gaia, os primeiros senhores do universo, que deram origem a Cronos, que era pai de Zeus. O Cronos matou o Urano, e depois o Cronos comia todos os filhos dele, etc. E o Zeus conseguiu, com a ajuda da sua mãe, derrotar o pai e libertar todos os outros seus irmãos. Assim que é contada toda essa história na teogonia, na formação do universo. Esses registros da mitologia, hoje, eles podem ser encontrados nessa obra, Teogonia, mas também eles podem ser encontrados em duas grandes obras, e obras, assim, best-sellers, que são exatamente a Ilíada e a Odisseia. Teriam sido escritas ali por um poeta, né, o Homero, há cerca de 3.000 anos atrás. Mas também o pai da história, o pai da geografia, Heródoto, ele viajou por diversas localidades do mundo, né? O mundo antigo ali, o mundo grego, pelo Egito, e ele também registrou várias histórias de mitos, de deuses, em que ouvia nessas localidades onde passava. Esse aqui é o busto do Homero, que está no Museu Britânico de Londres, né? Seria essa a representação de Homero. E aí nós continuamos aqui a nossa discussão com a questão dos deuses do Olimpo. Os gregos acreditavam que os seus deuses eles viviam no monte mais alto da Grécia, que era exatamente o Olimpo, e que eram 12 os principais deuses, certo? Então, para citar alguns, Zeus, Hades, Hera, Poseidon, Atena, Dionísio, certo? Para citar alguns apenas. Então, esses deuses tinham como o deus principal, o deus soberano deles, o Zeus, né? Ele teve vários filhos, né? Ele era casado com a Hera, que era a deusa do casamento, da família, né? E aí, Zeus teve vários filhos, a Atena, a deusa da sabedoria, o Ares, o deus da guerra, o Apolo, o deus do sol, o Dionísio, o deus do vinho, o Efeso, o deus do fogo. Então, eram vários deuses ali que acabavam existindo. E esses deuses, eles estavam ligados diretamente à natureza, certo? Então, todos esses deuses, eles tinham uma influência muito grande em todas as ações que eram vivenciadas pelos seres humanos. Okay? E os oráculos eram locais, nós podemos dizer assim, onde os gregos iam para que, a partir disso, eles pudessem ter uma comunicação com os deuses, né? E nesses oráculos existiam ali as pitonisas, que eram sacerdotisas, principalmente as sacerdotisas ali do templo de Apolo, né? Que era o oráculo de Delfos, e que era considerado o maior centro religioso, o mais importante do mundo grego. E a partir daí as pessoas iam nesses oráculos para saber qual eram ali as determinações dos deuses, o que os deuses podiam indicar para esses indivíduos, certo? Então, os gregos eles tinham uma crença muito grande ali de que os deuses eles interferiam na vida das pessoas diretamente. Então, esses deuses eles eram muito cultuados, então faziam-se templos em homenagem a esses deuses, orações, oferendas, muitas vezes de alimentos, né, sacrifícios de animais, faziam-se grandes festivais, né, para esses deuses, porque as cidades-estados gregas, elas tinham ali o seu Deus protetor. Então, a religião grega, em certa medida, era uma religião cívica também, certo? E aí a gente vem aqui
falar um pouco sobre as Olimpíadas. As Olimpíadas foram criadas como um festival, um grande festival, com jogos, lutas, em homenagem ao deus Zeus, certo? Daí, Jogos Olímpicos ser originário da cidade de Olímpia. Que cidade é essa que ficava próxima ali ao Monte Olímpico? E essa cidade, segundo a lenda, seria onde Zeus teria derrotado o pai dele na disputa pelo governo, né, do universo. E os registros, né, dessas Olimpíadas, eles datam ali de 776 a.C. Então, esses Jogos Olímpicos, eles ocorriam de 4 em 4 anos, entre os meses de julho e agosto, em Olímpia, e aí reuniam diversas pessoas das mais variadas cidades gregas, justamente para homenagear Zeus e competir entre si. Então, esse evento ele era tão importante, relevante, que ele tinha capacidade de parar guerras. E aí eram várias modalidades, né, que acabavam sendo incluídas: corrida, lançamento de disco, dardo, luta, pentatlo, salto em distância, corrida por carros puxados a cavalos. Então, você tem esses Jogos Olímpicos sendo estabelecidos. E os Jogos Olímpicos atuais, eles foram reinseridos, né, em 1893 com o Barão de Coubertin, tá? Os Jogos Olímpicos antigos, eles foram proibidos pelo imperador romano Teodósio em 393, porque ele era convertido ao cristianismo, e aí ele proibiu as manifestações a outras divindades que não fossem a divindade relacionada ao cristianismo, Jesus Cristo. Mas além da mitologia na Grécia, nós temos a filosofia, certo? E a filosofia surgindo como uma maneira de pensar diferente dos mitos. Ou seja, não explicar a origem das coisas, do mundo, a partir do sobrenatural, mas sim explicar a partir das questões naturais. Tanto que a palavra filosofia, ela significa amor ao conhecimento, amor à sabedoria. E acredita-se que foi Tales de Mileto, que nasceu na colônia grega de Mileto em 623, era um matemático, era um astrônomo, que ele que elaborou a primeira explicação acerca do universo, né? E uma primeira explicação acerca do universo onde não havia ou não se fazia referência a um Deus nesse processo de criação. E que a origem de todas as coisas, da vida e etc., poderia ser explicada a partir da água. Então, é a primeira vez que a origem do mundo é explicada sem a interferência dos deuses. E aí, a partir do século V, essas manifestações filosóficas elas vão se fazer mais intensas, principalmente na cidade de Atenas, onde vão surgir grandes filósofos, esses primeiros filósofos ali conhecidos como sofistas. Eles eram sábios, né, que acabavam ensinando de cidade em cidade a arte do convencimento, da retórica, promovendo a instrução dos jovens para o debate político, né, realmente para que esses jovens se preparassem para os cargos públicos. Então, os sofistas eles acabaram tendo muitos privilégios, né, como, por exemplo, Protágoras, foi um grande sofista, né. E aí nós temos os filósofos gregos clássicos, né, os três grandes, Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates ele era filho de um escultor com uma parteira, nasceu em 470 em Atenas. Ele acabou se dedicando ao conhecimento, ao ensino. Ele acreditava numa ideia, em um método chamado maêutica, que significa exatamente dar à luz, ou seja, ele acreditava que ele promovia a geração de conhecimento, certo? A partir disso, porque muitas pessoas muitos jovens começaram a se aproximar do Sócrates, querendo ter os seus ensinamentos, o Sócrates acabou ali sendo
visto pelas autoridades atenienses como alguém perturbador, alguém subversivo, uma má influência para a juventude. E aí, em 390, o Sócrates foi condenado pelas autoridades de Atenas por má influência, por corromper a juventude. E aí era o seguinte, a condenação era nunca mais voltar a Atenas ou ter a língua cortada. E ele continuou sendo fiel às ideias dele, né? Continuou fazendo indagações, críticas, certo? E aí ele foi condenado à morte. E aí ele foi obrigado a beber um veneno chamado cicuta e acabou morrendo. Mas os seus discípulos continuaram a sua obra, e aí entre esses discípulos nós temos o Platão. O Platão acabou ali fundando uma escola filosófica importante, né, a academia, onde ele difundia ali o pensamento do Sócrates. Aí o Platão, ele é o autor, vamos dizer assim, uma passagem muito importante da mitologia chamada Alegoria da Caverna. Por essa ideia, os humanos eles estariam vendo apenas sombras de realidade e somente quando eles passassem a enxergar o conhecimento verdadeiro, eles poderiam se libertar. Essa seria a ideia. E aí um dos discípulos do Platão, o Aristóteles, ele também organizou uma grande academia, vamos dizer assim. Nessa academia de filosofia, ele desenvolveu a lógica, né, que era uma maneira de explicar como funciona o raciocínio, para que as pessoas pudessem ter uma conclusão correta das coisas. Então, esses são os grandes nomes aí da filosofia. No que diz respeito ao teatro, essa manifestação artística, né, ela foi uma festa, uma festividade em homenagem ao deus Dionísio, que entre os romanos era conhecido como Baco. E essas festas realizadas ao Dionísio ou ao Baco, elas acabavam sendo por meio de procissões, e elas duravam dias, né, haviam danças, músicas. Com o tempo, acabaram sendo transformadas em representações organizadas por atores. Eles começavam a narrar e encenar Dionísio, né? E aí, com isso, surge o teatro grego. As peças gregas de teatro, elas consistiam em tragédias, que eram ligadas ali à religião e aos deuses, e depois surgiram as comédias, que eram histórias engraçadas, cômicas, e os atores eram sempre homens, tá? Aí existiam máscaras também que elas simbolizavam e buscavam ali transmitir o sentimento dos personagens. Essas peças, elas eram geralmente encenadas ao ar livre, certo? Esses teatros eram construídos em formato de arena, né, nos arredores da cidade, e todas as construções que eram feitas eram construções previamente pensadas para que não prejudicasse a audição das pessoas, já que não existiam microfones naquele tempo. O teatro mais importante foi o Dionísio, né, na Acrópole de Atenas, né? E o outro também importante, o Teatro de Epidauro, que tinha o Teatro de Dionísio, capacidade para 17 mil pessoas, e o de Epidauro para 14 mil pessoas. Em termos de arquitetura, escultura e pintura, o período clássico ele vai ser muito importante na história da Grécia, no período do século V e século IV a.C. E aí você vai ter, em termos de arquitetura, o templo dedicado a Palas Atenas, né, a deusa Atena, a Acrópole, na cidade de Atenas, os maiores símbolos da arquitetura daquele momento. Em escultura, você vai ter inúmeros templos e edifícios sendo decorados ali com diversas estátuas, né? Fídias sendo um grande nome, ele esculpiu ali os Zeus no templo
o Templo de Olímpia, né? E o Polícleto, né? Também vai ser importante, né? Que ele vai escrever um livro cânone, né? Como é a arte de esculpir, né? A partir do modo realista. E aí você vai ter o Dófilo, né? Também como a mais importante escultura do Polícleto. E, em termos de pintura, os gregos frequentemente eles apresentavam as figuras dele em vasos, né? Esses vasos ali, eles traziam ali, contavam histórias de deuses, heróis, mas também eles relatavam um pouco da vida comum da população, como é que as pessoas acabavam se organizando, vivenciando suas atividades diárias. No que diz respeito à ciência médica, né, no que diz respeito à ciência médica, o grande nome é exatamente o Hipócrates, tá? Hipócrates de Cós. Ele é considerado o pai da medicina. Ele estudou em diversos lugares, viajou por diversos lugares. E aí ele criou a ideia de que a doença era um sinal de desequilíbrio do corpo, às vezes causado pela alimentação, pela idade, pelo clima e outros fatores, tá? Tanto é que até hoje, quando os estudantes de medicina eles fazem ali o curso de medicina e terminam, eles juram o juramento de Hipócrates, tá? E já no período do século IV a.C., o filósofo Aristóteles também ele estudou, né, a anatomia de animais, né, para observar o funcionamento dos órgãos. E no período do Império Romano, entre 120 e 217, o Galeno fez diversas descobertas importantes sobre fisiologia, né, e anatomia humana. A cultura helenística, ela foi um momento, né, a partir do século IV, né, que vai transformar a cultura grega. Essa cultura helenística, nós podemos dizer que vai ser a incorporação da cultura grega com culturas não gregas. Essas culturas não gregas serão trazidas, né, de outras partes do Império Macedônico para a Grécia. Então vai ser uma mistura de crenças, de formas artísticas, de filosofias, de costumes, né, cultura grega, egípcia, babilônica, persa, formando uma cultura só chamada cultura helenística. A cidade de Alexandria vai ser o grande centro cultural, o local mais importante, né? Vai ter lá havia observatório astronômico, museu, jardim botânico. Aí desenvolveu-se matemática, astronomia, medicina, filosofia. E aqui a gente parte também para a situação dessa cultura greco-romana no que diz respeito em Roma. Os romanos eles acabaram absorvendo muito da cultura dos gregos. Tanto é que os próprios deuses romanos, eles acabaram ali sendo uma adaptação dos deuses gregos, né? E aí passaram a ter determinados nomes em latim. Tá? E o cristianismo, também nós podemos dizer que ele vai modificar essa cultura greco-romana. O cristianismo, ele surgiu na Palestina, na província romana no Oriente, né? E a partir daí, das pregações de Jesus e dos apóstolos, surgiu o que é hoje a maior religião do mundo, né? Acredita-se ali com cerca de 30 anos de idade, Jesus começou a pregar pela Judéia, pela Galiléia, afirmando que as pessoas deveriam amar a Deus, né? E ao seu semelhante, que todos eram iguais, e que aceitassem a mensagem de Deus para ser salvo. E assim, Jesus se dizia o Messias, né? Que era aquele que era guardado pelo povo hebreu, né, para salvação. E por causa dessas pregações, Jesus acabou sendo preso, né, pelas autoridades da Palestina e que o julgaram num tribunal religioso sinédrio e o culparam, né?
E aí enviaram ele para o governador da Judéia, Pôncio Pilatos, alegando outras acusações, Jesus provocava desordem, e aí que Jesus condenava o pagamento dos impostos a Roma e tudo mais, promovendo revolta. E aí Jesus acabou sendo condenado à morte, né? E de acordo aí com a tradição e a crença cristã, Jesus acabou sendo crucificado, mas ressuscitou e aí em seguida voltou para Deus. E nesse processo, depois da morte de Jesus, surgiu essa religião, o cristianismo, e os seguidores de Jesus, os apóstolos, né, os mais próximos, eles continuaram as pregações, os ensinamentos. Então, essa nova crença entrou em choque com o Império Romano, com a crença de outros povos. Os primeiros cristãos, eles acabaram sendo muito perseguidos e foram duramente perseguidos pelas autoridades romanas. E aí eles se reuniam secretamente e tudo mais, e quando eles eram descobertos, eles acabavam ali sendo crucificados e mortos. E muitas vezes os cristãos, eles acabavam até mesmo sendo utilizados naquelas atividades ali dos gladiadores, né, nos circos romanos. O cristianismo, ele passa a sofrer menos com as perseguições quando, em 313, o imperador Constantino, já convertido ao cristianismo, ele concedeu liberdade de culto aos cristãos. Ou seja, os cristãos não precisavam mais se esconder. Em 380, o cristianismo ele se torna a religião oficial do Império Romano. E aí, os deuses antigos de Roma, ou até mesmo da Grécia, eles vão desaparecer como religião oficial, e a partir daí Jesus Cristo vai passar a ser cultuado por boa parte do Império Romano e o próprio cristianismo como religião oficial, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre cultura greco-romana.